que o fenômeno da informalidade, da subhabitação, da produção dos assentamentos precários se dão. É a partir dessa estratégia de produzir, financiar um crescimento da cidade sem se preocupar com o financiamento da produção da cidade a partir de uma dinâmica de mercado, a partir da produção privada da cidade, sem se preocupar em qual é o grupo social ou se há grupos sociais que não têm capacidade de participar desse mercado. Ele que se vire. Este é o planejamento, não é a falta do planejamento, né? Se não houve uma reserva, uma previsão para que ele tenha uma dinâmica, uma estratégia de acesso à cidade, ele produz a dele, é óbvio, né? Afinal, nós continuamos pagando um salário irrisório para que ele continue lavando nossa privada, né? Mas esse é o planejamento, né? Não é falta eles não são vagabundos, né? Porque na verdade são trabalhadores urbanos, senão ninguém consegue sobreviver na cidade, senão vai virar um morador de rua, e nem eles são bandidos ou oportunistas, né? Porque tal qual como a gente, para trabalhar na cidade, a gente precisa morar na cidade, né? A partir de 1988 nós temos a Constituição, que aí considera a habitação como um direito social. Pode passar, Eduardo. E aí nós temos uma situação a partir disso, na cidade de Belo Horizonte, algumas outras cidades, alguns grupos políticos que vão chegar à gestão municipal e vão tentar constituir uma gestão do município a partir de preceitos de um estado de bem-estar social. Porém, eles vão o tempo todo se contrapor a essa situação dessa política neoliberal, essa maneira de gerenciar o Estado que é colocado como a regra, especialmente dentro do contexto brasileiro, porque não dá para entrar nisso aqui agora, mas a gente sempre, historicamente, existe um discurso que foi sendo construído que o Estado ele é sempre um problema. Então, tudo aquilo que é feito a partir do Estado é péssimo. Tá? Essa ideia é uma ideia que ela não começou nos últimos 20, 30 anos, é uma ideia que está sendo construída desde que o Brasil se constituiu enquanto Brasil, que para mim se dá durante o século XIX. Tá? Então esse discurso foi sendo construído. E aí nós temos, dentro dessa questão da ocupação urbana, existe um evento que vai ocorrer em 1996, no final do primeiro governo do Patrus, que é a primeira ocupação que se assemelha a essas ocupações que a gente tem acompanhado na cidade, que a gente coloca como um mito de fundação, né? Porque na realidade, se a gente começar a estudar essas várias favelas que no início eu falei que é uma ocupação espontânea, elas também vão se dar a partir de lutas muito parecidas com essas que a gente está assistindo nesse momento, tá? Mas a primeira foi a ocupação corumbiara, que foi, segundo a Mônica Bedê, uma outra arquiteta que estuda a questão habitacional na cidade, ela observou que essa situação da corumbiara foi um processo político, um processo com uma organização política em comum dentro das estratégias que até então ocorriam na cidade. Pode passar. E aí, isso tem, entre 96 e 2006, você não tem ocorrência de ocupações urbanas na cidade, ou pelo menos ocupações que tentem ter uma visibilidade política dentro dessa disputa pelo território, tá? E aí elas começam, acho que talvez em função dessas estratégias que o poder público utiliza, e nesse momento ele também está fazendo isso, especialmente que é a primeira vez que o PT consegue chegar ao governo do Estado, e aí ele começa a fazer o que ele sabe fazer muito bem, que é cooptar a liderança. Tá? Vai cooptando liderança e vai neutralizando o conflito político pela terra urbana. Tá? De certa forma, eles têm tentado fazer isso nesse momento, e entre esses primeiros governos do PT, isso ocorreu o tempo todo, e acaba que não ocorreram eventos políticos desse tipo, ou eventos significativos dentro da cidade. A partir de 2006 começam a ocorrer algumas ocupações. A primeira ocupação Caracol, depois João de Barro 1, 2 e 3 são ocupações em prédios
que vão ocorrer na região sul da cidade. Só um dado em relação, antes da gente focar nessa retomada, esse período, vamos dizer assim, esse período da interrupção dessas ocupações, ele casa, há uma evidência que ele, em parte, esses movimentos, há uma interrupção nesses movimentos que a gente não pode deixar de associar a uma efetiva prática política de implementação de políticas habitacionais caracterizadas principalmente por uma aplicação intensa, volumosa de recursos do Tesouro Municipal, não são recursos extraordinários, internacionais ou recursos que dependem da Caixa Econômica, de outras instituições de financiamento, e a partir de uma política composta por um portfólio de ações muito diversificado. Urbanização em favelas, produção de novas habitações, a produção através da cogestão com os moradores participando, a produção através da autogestão dos moradores, o financiamento de assessoria técnica e da produção através do autoconstrutor, focando na produção familiar da habitação. Isso tudo surgiu junto com esse governo da Frente PH Popular em 1996, a partir da Política Municipal de Habitação, que é uma legislação que continua vigente, a qual este mesmo poder público está submetido. Todo esse portfólio de ações que eu falei para vocês, ele está colocado aí como uma realidade, porém não há disponibilidade de recursos aí na rua para financiar esse tipo de ação, como por exemplo, assessoria técnica à construção familiar de habitações. Mas a gente não pode deixar de lembrar que é dever constitucional do município a implementação da política habitacional, ou seja, o dinheiro do Tesouro Municipal é que deveria de estar pagando a política, financiando a política municipal de habitação. Não é o PAC, Minha Casa Minha Vida, a ONU, o BNDES, isso a gente pode usar se a gente quiser, mas se esses recursos não permitirem realizar exitosamente a política que a gente tem válida na nossa cidade, então a gente tem que fazer o quê? Pegar do nosso dinheiro do bolso e executar. Acredito que Belo Horizonte tem recursos para fazer isso. Em 96, se a gente for comparar o produto, a receita municipal, a gente não chegava nem a 30% do que a gente tem hoje. E a aplicação de recursos passou de muito mais do que 20%, 30% de recursos municipais que foram aplicados diretamente. Naquela época não tinha PAC, não tinha BNDES, não tinha Minha Casa Minha Vida, não tinha dinheiro disponível. E o município produziu mais da metade, naquela primeira gestão, das unidades produzidas nos últimos 20 anos, se a gente for pensar. Fora um tanto de ações, inclusive regularizando ocupações, urbanizando ocupações organizadas. Dentre elas a ocupação columbiária, que foi uma das que foi regularizadas, que ocorre na região do Barreiro. Pode passar. Essa questão das ocupações em prédios, elas acabam não sendo muito exitosas, e aí nós vamos começa a ocorrer na cidade ocupações que são ocupações horizontais. Aí é a retomada daquilo que a ocupação columbiária iniciou lá em 96. Aí nós temos a ocupação Camilo Torres, que ocorre em fevereiro de 2008, com 116 famílias na região do Barreiro. Em abril de 2009, a ocupação Dandara, tá? Com 897 famílias, e hoje já figura em torno de 2.000 famílias envolvidas nesse conflito. Irmã Dorothy, em março de 2010, Zilá Exposta Helena Greco em setembro de 2011, Eliana Silva, a primeira com 250 famílias, em abril de 2012, ela foi despejada há exatamente 2 anos atrás, no dia 11 de maio de 2012. Aí, 3 meses depois, vai ser organizado a nova Eliana Silva, que é a Eliana Silva 2, que começa em agosto de 2012 com 350 famílias. Emanuel Guarani Caiová, que vai ocorrer no município de Contagem, quase limite com Belo Horizonte, com 140 famílias. Até então, eram essas que estavam acontecendo. Em maio de 2013, houve a ocupação Rosa Leão. Tá? E aí nós temos, em 2013, todos aqueles movimentos que ocorrem na cidade, são jornadas de julho de 2013, que também podem evidenciar um arrefecimento da luta urbana, da luta política pela terra urbana dentro do município.
E aí nós vamos ter uma sequência de várias ocupações que vão ocorrer a partir de então. Uma delas é a Esperança, que ocorre em agosto de 2013, com 2.500 famílias. Vitória, em agosto de 2013, também com 4.500 famílias. William Rosa, em outubro de 2013, no município de Contagem. Nelson Mandela, que ocorre no município de Belo Horizonte, na região do Barreiro, com 310 famílias. E a Nelson Mandela, que foi no bairro Serra, que recentemente foi despejado, com aproximadamente 50 famílias. E aí você começa a acontecer uma sequência de várias ocupações que elas começam a organizar, primeiro de forma espontânea, sem o apoio desses movimentos sociais. Pode passar. Aqui eu vou rapidamente só apresentar a ocupação Dandara, que foi de onde vem um pouco de várias reflexões que eu pretendo fazer a partir daqui. Tá? A ocupação Dandara, ela ocorre na região da Pampulha, tá? Quase limite da cidade de Belo Horizonte com o município de Contagem e com o município de Ribeirão das Neves. Esse foi o plano que nós acabamos chegando a ele, isso em julho de 2009, tá? Na ocasião, esse plano foi um plano construído também com várias pessoas que estavam envolvidas com o escritório de integração aqui nessa escola. Pode passar. Ele era, em linhas gerais, constituído por 897 lotes coletivos de 128, lotes individuais de 128 metros quadrados. Todos os lotes eram iguais, 8 por 16. Tinha uma área de preservação permanente que foi colocada dentro do plano, e tinha uma via 220, que via 220, que é uma via que está prevista no plano diretor da cidade, que atravessava o terreno onde aconteceu a ocupação. Tem vários elementos sobre esse plano que são interessantes da gente observar dentro do conflito, até do processo de negociação dos técnicos, desse discurso técnico que a universidade leva, e essas populações que moram nesses espaços.